Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 22, estamos na semana de Cristo Rei. Domingo passado, toda a igreja celebrou a solenidade de Cristo Rei do Universo. Como é que surgiu essa festa? No ano 325, ocorreu o primeiro concílio ecumênico na cidade de Nicéia, Ásia Menor. Na ocasião, foi definida a divindade de Cristo contra muitas heresias, contra muitas coisas erradas que se falava contra a fé. E ficou decidido assim: Cristo é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Após 1600 anos, ou seja, em 1925, o Papa Pio XI proclamou o modo melhor para superar as injustiças: o reconhecimento da realeza de Cristo. De fato, ele escreveu na época: visto que as festas têm maior eficácia do que qualquer documento do magistério eclesiástico, por captar a atenção de todos, não só uma vez, mas o ano inteiro, atingem não só o espírito, mas também os corações. Ele publicou isso na encíclica Quas Primas, de 11 de dezembro de 1925. A data original da festa de Cristo Rei era o último domingo de outubro, ou seja, no domingo que precedia a festa de Todos os Santos. Mas, com a nova reforma de 1969, após o Vaticano II, a festa foi transferida para o último domingo do ano litúrgico. Dessa forma, fica claro que Jesus Cristo, o Rei, é a meta da nossa peregrinação terrena. Os textos bíblicos mudam em todos os 3 anos, ano A, ano B e ano C, para que possamos conhecer plenamente a figura de Jesus. Então nós celebramos no domingo, há 2 dias, o último domingo do ano litúrgico. Na liturgia, o ano é diferente do ano civil. No ano civil, o ano começa em 1º de janeiro e acaba em 31 de dezembro. Na liturgia, não. Na liturgia, começa no 1º domingo do Advento e termina com a festa de Cristo Rei. Esta meta foi nos indicada já no 1º domingo do Advento do ano passado. O 1º domingo do Advento normalmente cai no final de novembro. Então nós começamos lá no final de novembro do ano passado o ano litúrgico. E domingo, dia de Cristo Rei, atingimos a meta. Visto que o ano litúrgico representa a nossa vida em miniatura, esta experiência primeiro nos ensina e depois nos recorda que estamos a caminho ao encontro com Jesus, o esposo, que virá como Rei e Senhor da vida e da história. Referimos-nos à sua segunda vinda. A primeira, quando veio como um humilde menino depositado na manjedoura. A segunda, quando retornará na sua glória, no final dos tempos. Essa vinda é celebrada liturgicamente no domingo, dia de Cristo Rei, no domingo passado. Foi celebrada. No entanto, a outra vinda de Cristo intermediária, que vivemos, na qual Jesus se apresenta a nós com a graça dos seus sacramentos e na pessoa de cada um dos pequeninos do Evangelho. Lembra o que diz Mateus 18:2: em verdade vos declaro, se não vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Isto é, somos convidados a reconhecer Jesus na pessoa dos nossos irmãos e irmãs, a negociar os talentos recebidos, a assumir nossas responsabilidades todos os dias. Ao longo deste caminho, a liturgia se oferece a nós como uma escola de vida, para educar-nos a reconhecer o Senhor,
presente na vida cotidiana e a preparar-nos para a sua última vinda. Mas veja, queridos irmãos, quando falamos de Cristo, Rei do Universo, não podemos pensar no nosso Cristo como um rei terreno, um rei como os reinos deste mundo. Não podemos pensar Cristo sentado num trono. O trono de Jesus foi a cruz. Não podemos pensar Cristo habitando num palácio. Não, ele nasceu na manjedoura e ele viveu numa casa humilde de Nazaré, junto com seus pais, e a sua casa, na verdade, foram as praças, as ruas, a beira-mar, onde ele se encontrava com as pessoas, onde ele as curava, as montanhas, onde ele ia ao encontro das pessoas. Então Jesus não teve palácio, o seu palácio foi a rua, os ambientes onde o povo frequentava. Jesus não teve uma coroa de brilhantes, como os reis deste mundo têm. Nós acabamos de ver, depois da morte da rainha, a coroação do seu filho, não é? O novo rei. Mas Jesus não é esse tipo de rei. A coroa de Jesus foi uma coroa de espinhos. Jesus foi um rei que não tinha empregados à sua volta, como os reinos deste mundo têm. Ele não tinha empregados. Ele colocou-se a serviço. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, não pensemos num Cristo glorioso, num Cristo acima das nuvens, não. O Cristo que nós reverenciamos é esse Cristo que deu a vida, que foi ao encontro das pessoas, que teve coragem de enfrentar o sofrimento para cumprir até o fim a sua missão, em obediência ao Pai. Então, celebrar Cristo Rei é celebrar, sim, o sonho daquele mundo que virá, daquele reino que virá. Mas Ele nos coloca com os pés no chão, para que nós continuemos a missão que Ele iniciou. Ele nos coloca com os pés no chão para saber que o reinado dele não é aqui desse mundo, não é? É um reino que nós procuramos, que nós esperamos, que nós queremos alcançar. Mas esse reino começa aqui, nas nossas atitudes, na maneira como nós amamos o nosso próximo, na maneira como nós participamos da nossa comunidade, na nossa igreja, como nós nos colocamos a serviço, como nós não nos deixamos domar ou atingir ou ser manipulados, nem por ideologias, nem por falsas crenças, mas que nós sigamos o Evangelho de Jesus, o verdadeiro, que não agrada a todos. Jesus não agradou a todos e é por isso que ele foi parar na cruz. E a sua mensagem não agrada a todos, não agrada. Nós sabemos disso e isso nós estamos acostumados a ver ao longo de toda a história e vemos hoje também. Há muitas pessoas que se revoltam uns contra os outros, na verdade muitos estão revoltados com o Evangelho de Jesus porque ele é muito exigente. E ele exige de nós também que nós defendamos a vida, que nós estejamos do lado da vida, porque foi para isso que ele veio. Então que esse encerramento do ano litúrgico nos abra o coração para iniciarmos um novo ano, que no próximo domingo, primeiro domingo do Advento, nós vamos iniciar. Sobre esse início do ano, sobre o tempo litúrgico do Natal, eu vou falar num outro momento de reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.